Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Hoje enfocaremos outra vez o capítulo 3, versículos 21 a 31. Como já dissemos, esta passagem é a mais importante da Carta aos Romanos. De acordo com alguns teólogos, estes são os versículos mais importantes de toda a Bíblia e talvez a melhor explicação do Evangelho de Jesus Cristo encontrada na Palavra de Deus. Eu gostaria de ler outra vez este texto com você. Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 31. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Temos estudado este texto há alguns programas e comentamos que esta passagem está entre duas referências à lei. A última parte do versículo 20 diz: pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Isto quer dizer que o propósito da lei é nos conscientizar do pecado. E foi isto que Paulo quis dizer ao concluir esta passagem com confirmamos a lei. Desta forma estabelecemos o propósito da lei. O propósito da lei nunca foi salvar ninguém. O propósito da lei foi sempre revelar ao homem a necessidade de salvação. Paulo iniciou esta passagem com as palavras, mas agora, para mudar de assunto e retomar o assunto do capítulo 1. Eu não sei quanto a você, mas gosto muito de música clássica. Aqueles que conhecem um pouco de música clássica sabem que sinfonias de gênios como Beethoven, por exemplo, começam com uma introdução a vários temas e depois o compositor desenvolve cada um deles. Parece que Paulo tinha este mesmo estilo nos seus textos. Poderíamos dizer que Paulo apresentou nesta carta uma sinfonia teológica. No versículo 18 do primeiro capítulo, ele apresentou um tema. Este primeiro tema foi o Evangelho que lhe tinha sido dado, que a ira de Deus foi revelada contra toda impiedade e injustiça do homem. Ele começou este tema no capítulo 1, versículo 18, e o desenvolveu até o capítulo 3, versículo 20. No capítulo 1, Paulo desenvolveu este tema, e nos capítulos 2 e 3, ele respondeu a perguntas que poderiam ser levantadas. No capítulo 2, ele desenvolveu um diálogo que continuou até a primeira parte do capítulo 3. Mas tudo isso tem a ver com o mesmo tema, a ira de Deus revelada contra toda impiedade e injustiça do homem. Depois ele falou sobre o julgamento de Deus. E quando chegou no versículo 21, disse, mas agora... Ele voltou ao tema que tinha sido iniciado nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, quando disse, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Neste trecho, Paulo introduziu o seguinte tema: o Evangelho que me foi confiado por Deus revela a justiça de Deus que independe da lei, que é pela fé e não pelas obras.
Este foi o tema que ele retomou quando disse, mas agora, no versículo 21. Mas agora vamos retornar ao outro tema. A justiça de Deus independe da lei, ela é pela fé. Na segunda parte desta carta, Paulo destacou que o Evangelho de Deus foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Quer dizer, ele teve o respaldo do Velho Testamento. O Evangelho não foi uma ideia melhorada, nem um novo pensamento, nem uma ideia paulina. Ele sempre foi parte do pensamento de Deus e estava respaldado pelo Velho Testamento. No versículo 21, Paulo escreveu: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Paulo apresentou evidências de que a justiça de Deus é pela fé, independe da lei das obras e é respaldada pelo Velho Testamento. E no capítulo 4, Paulo falou de Abraão. Todo o livro de Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, ensina que a justiça de Deus é pela fé e não pelas obras. Afinal, é isto que observamos na fé de Abraão. Se o Evangelho da justiça de Deus é um dom de Deus e é para todo o que crê, se este Evangelho foi testemunhado pela lei e pelos profetas, então é de se esperar que também tenha sido testemunhado por Abraão, já que toda a sua vida é baseada na fé. Abraão é a própria definição de fé. Por isso, Paulo citou a experiência de Abraão e mostrou o que ele queria dizer por fé. Ao mesmo tempo, ele reforçou a ideia de que este evangelho é respaldado pelo Velho Testamento e por pessoas como Abraão. Paulo também citou Davi. Davi e Abraão foram os dois principais personagens do Velho Testamento no que se refere a ser um exemplo e um alerta, mas principalmente exemplos. Dentro da cultura judaica, dois nomes se destacam, e Paulo os destacou porque queria deixar claro para os judeus que toda a história do Evangelho tem a ver com o judaísmo, e não era uma coisa nova que tinha vindo do nada. Mas depois de fazer este destaque, que é desenvolvido no capítulo 4, Paulo voltou à última parte do versículo 22 e afirmou que a justiça de Deus é para todos e para todo que crê. É claro que Paulo queria realmente destacar que o Evangelho era para todos, sem distinção. O Evangelho de Jesus é para todo mundo. Não importa se você é judeu ou gentil, romano ou bárbaro, sábio ou simples. Ele já tinha falado isso no capítulo 1. Você está lembrado? Neste ponto, Paulo ensina algo que é importante para muita gente. Ele afirma que o Evangelho, além de ser para todos, também está sobre todos. Existem textos bíblicos que afirmam que quando cremos na morte de Jesus Cristo, somos revestidos por Deus com a justiça de Cristo. Assim, quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados. Isto é justificação. Deus vê a justiça de Cristo porque estamos revestidos desta justiça. Um compositor alemão expressou este pensamento através de um hino mais tarde, traduzido para o inglês por John Wesley. Fizemos uma tradução do inglês para o português com o intuito de compartilhar com você a mensagem deste autor, mas sem nos preocuparmos com a rima. Ouça com bastante atenção. Diz assim: Jesus, o seu sangue e justiça são as minhas vestes gloriosas. No meio das chamas deste mundo, com alegria, ergo a minha cabeça. Com coragem me levanto hoje. Afinal, quem poderá intentar acusação contra mim? Estou livre do pecado e do medo, da culpa e da vergonha. Senhor, creio no seu precioso sangue que vem do trono de misericórdia de Deus. Misericórdia sobre as súplicas dos pecadores e sobre mim, pois minha alma está derramada. Senhor, o número de pecadores é como grãos de areia no mar, mas todos foram redimidos, porque o Senhor se fez expiação por todos eles. Esta é a mensagem do Evangelho de Romanos, capítulo 3. Zinzendorf entendeu isto, e John Wesley quis que seu povo também entendesse, e por isso traduziu este hino alemão para o inglês. Este é o Evangelho da cruz de Jesus Cristo e a mensagem central do Evangelho, na minha opinião. A próxima coisa que Paulo disse é que não existe diferença, e esta é uma declaração fantástica. Não há diferença.
Ele já tinha falado disso e agora reforça mais esta ideia. Quando ele afirma que não existe diferença, a princípio, isto é negativo, ou seja, todos nós somos pecadores independentemente da nossa posição e privilégios, independentemente da nossa profissão. Não existe nada que mude o fato de que todos somos pecadores e, portanto, este problema de pecado precisa ser resolvido. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a palavra de Paulo. Na sua primeira carta, João afirmou: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. O pecado faz parte da nossa natureza, e se dissermos que não pecamos, que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa afirmação é muito importante. Qualquer pessoa que diz que não peca mais precisa ler este versículo. A palavra de Deus não está nessa pessoa, então. Pecar, como já dissemos, não implica apenas naquilo que fazemos, mas também naquilo que deixamos de fazer. Quando João afirmou que todos pecaram, se referiu a toda a humanidade, como no capítulo 1 de Romanos. Por isso, todo ser humano está destituído da glória de Deus, e é isto que as pessoas não entendem muitas vezes. Pode ser que você não se considere um pecador se pensar em pecados como roubar um banco, por exemplo. Mas o significado de pecado tem a ver com, para que você tenha uma ideia mais clara, tem a ver com atirar uma flecha e não acertar o alvo, ou então sair dos limites, ou ainda chegar em último lugar em uma corrida. Esses são conceitos que explicam o que é pecado na Bíblia. Se a palavra de Deus realmente estiver no seu coração, você jamais dirá que atingiu uma condição espiritual em que não peca mais. Paulo disse que não há diferença. Todos são pecadores, judeus, gentios, brasileiros, americanos, alemães, africanos, todos pecaram, sem diferença. Em outra carta, Paulo afirma que este é um problema comum a todo homem. Ao mesmo tempo, podemos afirmar que não existe tentação para um homem e para outro não. O pecado é um denominador comum. Não existe diferença. Todos são pecadores. Mas Paulo também falou do lado positivo de não haver diferença, o sacrifício de Cristo e a salvação ou a justificação, que também é para todos aqueles que creem, para todos aqueles que recebem Jesus. Vamos continuar no próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.